Olá, amigos. Eu recebi um questionamento de um cliente sobre um investimento que ele deseja fazer em renda fixa por volta de R$300 mil e que ele gostaria de ter uma retirada de R$3 mil mensais. Bom, a primeira pergunta que eu fiz para ele é: você precisa ter essa retirada mensal para sobreviver ou você pode aguardar por um prazo de 24 meses? Ele ficou olhando para mim e perguntou: não vou morrer de fome por causa disso. Então eu fiz uma apresentação para ele do que mais ou menos ele poderia ganhar e como ele poderia ganhar. Então, uma das ideias que eu dei para ele foi justamente aplicar em algo que ele não estava fazendo nos últimos anos, que era a possibilidade de investir em imóvel. Eu fiz uma apresentação e uma comparação para ele de como ele poderia executar essa operação. Na verdade, ele tem um capital de R$300 mil, a ideia dele é ter esse rendimento aí de R$3 mil, procurando logicamente uma renda fixa e com uma taxa de 1% ao mês. Bom, o que eu expliquei para ele? Com relação à isenção de IR, o que a gente teria aí num prazo de 24 meses. Essa análise de taxa que eu estou colocando aqui para vocês é simplesmente uma análise de mais ou menos dos últimos 3 meses, mas com uma previsão para 24 meses. A ideia é que hoje, a média aí, você vai ter uma taxa de poupança 0,67, uma LCA a mais ou menos a 0,83% ao mês e fundo de investimento imobiliário a 0,90. Bom, apresentei isso, falei também sobre a necessidade de ter um rendimento imediato ou poder aguardar os 24 meses. Expliquei para ele sobre CDI, IBOV. Nos últimos 24 meses a Bolsa teve aí um período bom em 2023, mas depois em 2024 teve uma queda muito forte. O CDI tem essa taxa de, em média, 0,85% ao mês. E, logicamente, os prazos que existem para a aplicação de IR no seu ganho. Falando isso, eu acabei comparando para ele todos os investimentos, poupança LCA, fundo de investimento imobiliário, CDI e IBOV, já mostrando o rendimento de cada um deles. Logicamente que isso vai variar aí nos próximos 24 meses, mas isso é uma previsão de 24 meses. E perguntei para ele: você tem que entender uma coisa, qualquer desses investimentos que você faça, se você pegar para 24 meses, se você obter esse valor, você não tem um ativo na sua mão. E quando eu digo um ativo, você vai ter um lastro, então que você pode negociar. Aqui, se você tem um CDI que você ganhou R$355 mil, ou um fundo de investimento imobiliário que você ganhou R$371 mil, você não tem um ativo, você não tem nada na sua mão, você não tem um lastro. Ele parou, ficou olhando para mim e falou: mas como é que eu vou transformar isso em um lastro? Eu falei: bom, você já pensou em aplicar em imóvel? E eu estou falando isso porque nos últimos 24 meses, o número de lançamentos, principalmente aqui na região de São Paulo, aumentou bastante. E, em média, em 24 meses você pode ter uma valorização aí de 25% até 50% do valor investido. Ele ficou olhando para mim e eu falei: eu vou explicar isso para você e como acontece. Quando você vai comprar um imóvel, a primeira coisa que você tem que fazer não é olhar para o imóvel, não é olhar para o prédio. Eu falo assim: dá uma volta na região. Você conhece alguma região? Eu gosto de Itaim, eu gosto de Moema, eu gosto de Pinheiros. Então você tem que ir lá e analisar e fazer uma caminhada. Vai procurar o que tem naquilo, qual é o lançamento nos próximos 24 meses, do tipo, vai ter uma linha de metrô, vai ser criado um shopping center, porque isso valoriza e valoriza muito a região. Então eu expliquei isso para ele e falei: olha, enviei um link de uma matéria já de 2023 que saiu, falando sobre essas valorizações. Eu expliquei para ele que, dependendo da região, conheço lugar que teve valorização de até 60%. Então, assim, qual a vantagem disso? A vantagem é que você tem um ativo na sua mão.
e depois desse rendimento você pode negociar ele do jeito que você quiser. Você não vai conseguir negociar com uma LCA, você não vai conseguir negociar com o dinheiro da sua poupança, você não vai conseguir negociar. Então qual é a ideia no momento? E eu expliquei isso para ele. Se você pegar aí mais ou menos um rendimento do que hoje você pode procurar no Google, entrar no site do Secov, analisar toda a parte de construção civil, você vai ver que em média, isso sendo assim bem, vou falar de uma maneira assim mais cautelosa e explicando. Em média você pode ter aí, se você investir num imóvel na obra, por um prazo de entrega de 24 meses, você vai ter mais ou menos um rendimento de 35%. Como eu falei, dependendo da região, podendo chegar até 50% ou 60%, até mesmo em 24 meses. Então, se ele pegar um valor desse, aplicar de 300 mil, esperando o retorno em 24 meses, em média ele vai ter um imóvel valendo 382 mil reais. Isso já descontado imposto de renda, documentação, caso ele queira fazer a venda desse imóvel. Expliquei para ele, olha, para fazer isso você precisa sentar e vou mostrar para você o que é vantagem e desvantagem na compra de um imóvel ou no investimento de qualquer ativo. Se você for falar de vantagens, bom, qualquer investimento acima de 250 mil reais, o fundo garantidor não vai te cobrir. Então, por CPF, por instituição, é até 250 mil reais. Em média, você vai ter uma rentabilidade mensal aí variando de 0,8 até 1,2. E qual é a diferença? E algo importante que eu já falei aqui, se você investe em um imóvel, você vai ter o lastro. Quais são as desvantagens disso? As desvantagens são liquidez. O que é liquidez? Você tem um imóvel desse, você precisa vender já para fazer dinheiro, já vai ser um pouco mais difícil. E esse tempo para venda. Então, mostrando essas informações e ele fazendo essa análise, decidiu por investir em imóvel. Então, o que eu quero explicar para vocês e que entendam um pouco sobre como é o mercado imobiliário, como fazer esses investimentos, a coisa mais importante sempre antes de comprar qualquer imóvel é primeiro analisar a região que você vai investir. E depois de analisar a região que você vai investir, procurar uma pessoa que tenha a informação correta para fazer uma boa venda para você de um imóvel e que você tenha isso como um prazo aí de 24 meses para poder começar a ter algum retorno disso, se caso você deseja ter um rendimento mensal. Eu, nos próximos vídeos, vou explicar um pouco mais sobre como usar um imóvel para você ter, utilizar como uma operação de hedge, vamos dizer assim, um seguro sobre qualquer outro bem que você queira ter para um lazer. Por exemplo, se você quiser ter um jet ski, um barco, porque são operações caras, isso de manter, manutenção e tudo mais. Então eu vou explicar como você pode ter um bem desse e utilizar um imóvel para cobrir essa operação. E aí você cria justamente um único ativo. Isso são operações simples que você pode ter e daí para frente você até começar a dobrar o valor dos seus bens. Então no próximo vídeo eu vou passar essa informação.